Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Sem consenso, foi assim que terminou a reunião da concertação social entre patrões, sindicatos e governo que se realizou esta manhã. Em cima da mesa estava a criação de 2 fundos para garantir as indemnizações dos trabalhadores em caso de despedimento. À volta destas propostas, reuniram-se patrões, sindicatos e governo. Durante a reunião, a CGTP mostrou-se contra a criação deste fundo, uma vez que considera que a medida serve apenas para calcionar a redução do valor das indemnizações. A UGT, por seu lado, mostrou-se a favor do fundo, mas pede uma nova fórmula de cálculo. Não aceita os 12 dias, uma vez que considera que não correspondem à média europeia. Por seu lado, a Confederação do Comércio e dos Serviços considera que, face ao contributo que é exigido às empresas de 1%, o Governo terá que encontrar soluções alternativas para compensar essa despesa acrescida das empresas. À saída da reunião, o Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, e o Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares, afirmaram que ficaram algumas arestas por limar, embora não tenham especificado a que se referiam. O Governo promete manter encontros com os parceiros sociais até chegarem a uma proposta final. No entanto, não foi avançada nenhuma data para que a proposta final seja entregue e conhecida. Havia uma data indicativa para a entrada em vigor destes fundos, que seria 1 de julho. Contudo, o Ministro da Segurança Social avançou que estes fundos irão precisar de aproximadamente 9 meses para serem operacionalizados, o que significa que só em novembro deste ano poderão estas 2 medidas entrar em vigor. Miguel Relvas esteve ontem em Vila Nova de Gaia, no Clube dos Pensadores, onde foi apupado. Um grupo de manifestantes entrou na sala e calou Relvas. Com Grândola Vila Morena, insultou o Ministro dos Assuntos Parlamentares. O Ministro ainda tentou acompanhar o protesto quando se cantou a música da Revolução na sala. O criador e moderador do debate, Joaquim Jorge, tentou pôr termo ao protesto e seguir o debate de forma enervada. O debate ficou marcado por questões da plateia ligadas ao currículo de Relvas e com o Governo. Para o Ministro, os portugueses terão o direito a dizer não a este Governo nas próximas eleições legislativas em 2015 e só aí o Governo poderá apresentar os seus resultados. Sejam educados. É isso que eu quero fazer o debate. Eu estou em liberdade, tenho direito de reunião, de associação. Se não me deixarem fazer o debate, o que é que eu vou fazer? Está calada! Está calada! Está calada! Cala! Estás a aproveitar uma situação para fazer barulho! Sou tão democrata como tu! Sou tão democrata como tu! Deixa-me fazer o meu trabalho! Deixa-me fazer o meu trabalho! Não cala! De longa data. Nós também temos direito lá fora, Os momentos mais tensos ontem na sessão do Clube dos Pensadores. Seguimos agora com a atualidade regional. 678 euros é o gasto médio dos turistas que visitam o norte de Portugal. Estes dados são do Instituto do Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, que apontam para um aumento de 15% nos gastos dos últimos 3 meses de 2012, face ao período homólogo de 2011. De resto, este é um comportamento que já se havia verificado no 3º trimestre de 2012, quando se registrou um aumento de 10% nos gastos dos turistas na região. O Instituto realça também que, apesar do número crescente de turistas para o Porto e Norte, houve uma redução da estada média, quer na cidade, de 10 para 9 noites, quer na região, de 14 para 7 noites. A recolha de dados sobre o perfil do turista na região é feita trimestralmente pelo Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo, em parceria com o Turismo do Porto e Norte de Portugal e com o Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Está de regresso a 14ª edição do Correntes de Escritas à Póvoa de Varzim. Uma vez mais, pretende-se festejar a escrita e a leitura. Este ano, para além das atividades habituais, esta iniciativa promete encher as ruas com poesia. O projeto vai contar com a presença de 58 escritores que vão visitar todas as escolas EB23 e secundárias do concelho.
Marcando diferença dos anos anteriores, o Correntes de Escritas 2013 pretende levar a poesia às ruas da cidade, conforme anunciou o vereador da Cultura Poveiro. É uma iniciativa inovadora, de forma a aproximar ainda mais o Correntes de Escritas à população. O início desta edição está marcado para as 11 horas da próxima quinta-feira e o encontro vai abrir com uma cerimónia no Casino da Póvoa, onde vão ser entregues 4 prémios literários. Será também apresentada a 12ª edição da revista Correntes de Escritas, que este ano vai homenagear o autor Urbano Tavares Rodrigues. Mas as homenagens não ficam por aqui. Também o autor Manuel António Pina será um dos poetas recordados nesta edição. A Reitoria da Universidade do Porto, na procura de novas ideias para o desenvolvimento agrícola, vai realizar uma conferência no dia 26 de fevereiro. Sendo um setor com grande potencial para o crescimento do país, mas também dos mais velhos. O Parque da Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto e o Instituto para o Desenvolvimento Agrário da Região Norte estão à frente desta iniciativa. Para além dos jovens estudantes, a conferência terá à discussão empresários, produtores e agentes com responsabilidades políticas na região e no país, para dar a conhecer as melhores práticas internacionais de modernização e valorização económica da agricultura. Desde que a crise entrou na vida do país e da população, muitas vozes se levantaram a pedir um regresso à terra e ao mar. Em média, 24 pessoas por dia deixaram de receber o rendimento social de inserção no distrito de Braga. De 1 de janeiro de 2012 até ao início deste mês, foram quase 3.000 pessoas que deixaram de ter direito a receber este subsídio. Dessas 3.000, 296 perderam o direito por não assinarem ou por não cumprirem um plano para se integrarem na sociedade. Assinar e cumprir um plano de integração na sociedade implica aceitar formação ou trabalho designado pela Segurança Social, inscrever-se e comparecer às convocatórias do Instituto de Emprego. Estas são as condições obrigatórias desde meados do ano passado para os beneficiários do RSI. A principal causa de perda do RSI, contudo, foi outra, tanto em Braga como no resto do país. O facto das famílias passarem a ter rendimentos maiores do que o limite previsto na lei. As regras em vigor desde meados do ano passado mudaram e vieram passar a considerar como rendimento, por exemplo, a habitação social. O Ministério da Saúde poupou mais de 150 milhões de euros em comparticipações de fármacos no ano passado. Um estudo agora divulgado pelo Infarmed e referente ao ano passado dá conta ainda que aumentou o consumo de medicamentos, mas não os gastos dos utentes. Os portugueses gastaram menos em medicamentos no ano passado, mas compraram mais. Aliás, os números da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde revelam que os gastos dos utentes em 2012 foram os mais reduzidos dos últimos 5 anos. O Ministério da Saúde situa em 151 milhões de euros a poupança dos serviços públicos em comparticipações de fármacos. Os portugueses compraram mais 5 milhões e 800 mil embalagens de fármacos, mas pouparam cerca de 190 milhões de euros. Para que esta situação se verificasse, convergiram alguns fatores. Primeiro, o preço médio dos medicamentos em ambulatório caiu de 13 euros em 2007 para 10,71 euros em 2012. Também a venda de genéricos cresceu 18,4% em relação a 2011, sendo que, em média, cada genérico custou menos 3,33 euros que em 2011 e menos 12,79 euros que em 2007. O Ministro da Saúde ressalva no estudo que, pela primeira vez, as pessoas pagaram menos e consumiram mais. No próximo dia 8 de março, os calendários mundiais vão assinalar o Dia Mundial do Rim, um dia importante para a Sociedade Portuguesa de Nefrologia, já que o nosso país é o número 1 mundial em termos de colheitas deste par de órgãos. A primeira transplantação renal em Portugal foi feita em 1969. Mais de 4 décadas se passaram desde então e hoje em dia o nosso país é líder mundial na colheita de rins. Só no ano passado foram colhidos 555. E como o indivíduo consegue ter uma vida normal com apenas um rim, a doação de um órgão saudável é incentivada, já que significa tudo para um doente renal.
O que os rins fazem é filtrar as toxinas que são acumuladas, que são produzidas ou que são ingeridas pela alimentação. Todas essas toxinas, o rim funciona quase como se fosse um funil e deixa passar para a urina aquilo que não é preciso, o que é resultante do metabolismo do corpo, e estamos a falar de ureia, creatinina, o potássio, e que é eliminado na urina. Isso é a principal função, é aquela que nós conhecemos melhor, digamos que a população em geral conhece melhor, que é o filtro do corpo. Em Portugal existem 16 mil doentes em tratamento de substituição renal e, embora sejamos o país com mais colheitas e doações, a lista de espera é ainda muito longa e o número de pessoas em risco mantém-se elevado. Em indivíduos de risco ou situações de risco, estamos a falar de doentes diabéticos, hipertensos, idosos com excesso de peso, pessoas que têm outros familiares na família que já têm doença renal, esses doentes têm que ser rastreados de uma forma mais intensa. Então têm que fazer análises de uma forma mais frequente, ir com mais frequência ao médico de família, fazer análises que são análises simples, como eu lhes estive a dizer. Muitas vezes é só uma tirinha na urina para nos dizer que está a perder sangue na urina ou proteínas, ou análises do sangue, que nós medimos um determinado produto do sangue, que é a creatinina e a ureia, que nos dá a percentagem de funcionamento do rim. E para ter rins fortes e com bom funcionamento, especialistas aconselham um estilo de vida saudável. Ou seja, caminhe pelo menos meia hora diariamente, tente afastar o sal e as gorduras da sua alimentação e tenha muito cuidado com o consumo de tabaco e bebidas alcoólicas. E lembre-se, beba água, o seu corpo e, sobretudo, os rins agradecem. No dia 8 de março, assinala-se o Dia Mundial do Rim e a Sociedade Portuguesa de Nefrologia promove a data com campanhas de sensibilização para a doação deste importante par de órgãos. Dar vida e receber vida é o tema da iniciativa. A Sociedade Portuguesa de Nefrologia associa-se todos os anos às Sociedades Internacionais de Nefrologia na comemoração do Dia Mundial do Rim. O Dia Mundial do Rim este ano vai ser a 8 de março. E a Sociedade tem várias iniciativas, nomeadamente de ações de informação em universidades séniores, nas escolas, nos liceus, nos vários meios de comunicação social, quer de imprensa escrita, quer em todos os média possível, e, portanto, no fundo, este ano o tema do Dia Mundial do Rim vai ser o transplante renal e a promoção da doação, é doar vida e receber vida. Entre nós, cerca de 800 mil pessoas sofrem de doença renal. Os sintomas de que algo está mal aparecem geralmente numa fase avançada, quase que silenciosamente. Portanto, pelos seus rins, pare, escute e olhe. Um rim pode salvar uma vida, talvez até mesmo a sua. É já no próximo domingo que Los Angeles transmite para todo o mundo a cerimónia mais aguardada do cinema, a edição de 2013 dos Oscars, que está já em contagem decrescente. Está a chegar a noite mais aguardada pelo cinema de Hollywood. A Noite dos Oscars tem a sua edição número 85, marcada já para o próximo domingo, dia 24 de fevereiro. Como todos os anos, há nervos miudinhos nos bastidores e os especialistas, os cinéfilos, fazem as suas apostas, uma vez que os candidatos à estatueta são mais do que conhecidos. E os nomeados são, para o melhor filme, Lincoln, Argo, Amor, Bestas do Sul Selvagem, Django Libertado, Os Miseráveis, A Vida de Pi, Guia para um Final Feliz e Meia-Noite e Meia, Hora Negra. Já a correr pela estatueta dourada na categoria de melhor realizador estão Steven Spielberg, Ang Lee, David O. Russell, Michael Haneke e Ben Zeitlin. A lista de nomeados é extensa e passam pelo melhor ator e atriz, principais e secundários, pelo argumento original e adaptado, pela melhor canção e pelas categorias técnicas e de animação. Adivinha-se uma noite longa, como as 80 edições que antecederam a esta. O Oscar é o troféu mais desejado da história da sétima arte, aquele que, só por si, garante um lugar na memória coletiva do cinema. É a cinebiografia do presidente norte-americano Lincoln que lidera as nomeações, está nomeado em 12 categorias, seguido da Vida de Pi com 11 nomeações, que são sobretudo em categorias técnicas. A comédia Guia para um Final Feliz e o musical Os Miseráveis têm 8 nomeações cada. A 85ª cerimónia dos Oscars vai realizar-se a 24 de fevereiro de 2013 no Dolby Theatre, em Los Angeles, apresentada por Seth MacFarlane, o criador das séries animadas de sucesso Family Guy, American Dad e Cleveland Show. Para além de conhecidos os vencedores, será com certeza uma noite de espetáculo
e divertida, garante o anfitrião dos Oscars 2013. Seguimos agora com o comentário no Jornal Regional, hoje com Cancela Moura. Cancela, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Como vimos no início deste jornal, a concertação social, a reunião de concertação terminou, mas sem um acordo quanto à criação dos 2 fundos para garantir as indemnizações dos trabalhadores em caso de despedimento. Antes de mais, concorda com estes fundos, com a criação destes fundos? Estes fundos julgo que são uma face mais positiva que eu vejo neste acordo de concertação social que ainda está em vigor. Apesar desta situação crítica que o país vive, apesar de toda esta adversidade, aquilo que eu tenho apontado como um exemplo para o país tem sido esta concertação que o Governo inicialmente conseguiu e que os parceiros sociais têm sabido consolidar. Eu julgo que aqui foge este diapasão unicamente à CGTP, que nós já estamos habituados, mas eu penso que, por exemplo, isto é uma velha aspiração dos sindicatos que eu penso que será muito importante, eventualmente, a almejar. Portanto, eu concordo em absoluto com isto. Penso que aquelas reservas iniciais dos patrões, numa fase inicial, e penso que tem vindo também a adiar estas pequenas divergências, vai acabar por alcançar-se um acordo mais dia menos dia. Aliás, o Governo diz que estas questões, já houve evolução, inclusivamente as percentagens inicialmente propostas, fruto de alguns estudos mais aturados, o que o Ministro da Economia apresentou, vieram a ser alteradas tendo em vista aquilo que são os seus objetivos e penso que, de facto, estará em aberto e penso que para o país vai ser muito importante garantir a constituição destes fundos. É uma proteção, sobretudo, para os trabalhadores ou também para as próprias empresas? Quer dizer, a grande aspiração é dos sindicatos e, de facto, está aqui uma proteção dos trabalhadores, e eu já direi porquê, mas também o Governo foi aqui, do ponto de vista político, bastante inteligente, porque eu acho que acaba por associar a esta questão a simultaneidade de discussão com a indemnização por despedimento. Isto é, de acordo com o memorando de entendimento, a indemnização por despedimento do trabalhador, quando ele tem direito à indemnização, passou de 30 dias por cada ano para 20 dias por cada ano, a partir de outubro do ano passado. O Governo agora fala numa média europeia que se tem vindo a situar nos 12 dias e que tem sido, de facto, muito polémico relativamente aos sindicatos. Não sei se vai ficar nestes 12, há quem fale nos 18, também já ouvi algumas pessoas a situar nos 16, mas o Governo associou a constituição destes fundos precisamente a esta indemnização. Associou no sentido de assegurar aos sindicatos de que, de facto, não haveria qualquer redução relativamente a estas indemnizações por despedimento enquanto não estivessem constituídos os fundos, isto é, a garantia dos trabalhadores. Os fundos, já agora, acabam por ser uma garantia para os trabalhadores porque estão constituídos em 2 vertentes. Um chama-se Fundo para a Compensação do Trabalho e outro chama-se Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho. O primeiro tem a ver com uma redução, as reduções são diferentes, mas equivalem no seu total a 1% da própria retribuição base dos trabalhadores. Aliás, a Confederação de Serviços de Portugal, de Comércio e Serviços de Portugal, já veio questionar porque é que o Governo leva isto a 1%, quando o teto máximo que tinham falado na concertação era 1%, e a ideia é que haja 2 vertentes, uma de garantia, que efetivamente corresponda, e como disse inicialmente estavam 0,8% para o primeiro e 0,2% para o segundo. Hoje houve uma evolução, porque o Governo entende que estes 0,2% podem ser reduzidos e, portanto, há 0,075% só para este segundo e 0,925% para o primeiro. Isto significa que o primeiro tem uma vertente de garantia, de poder ser constituído o tal fundo para retribuir as próprias empresas, no caso de efetivamente haver um trabalhador ser despedido com direito a esta indemnização. Esta vertente pode ser substituída por um seguro em alternativa, vai haver essa possibilidade, porque eu julgo que, do ponto de vista da concorrência e negocial, as próprias empresas podem, com as companhias seguradoras, conseguir uma margem negocial que lhes permita, provavelmente, pagar um valor mais baixo e, eventualmente, existirá um cariz mais mutualista, que é o segundo fundo,
que tem a ver com a constituição de um fundo para situações de emergência que poderão corresponder a situações de insolvência ou de grandes dificuldades económicas das empresas, para poder assegurar pelo menos aí 50% daquilo que é devido ao trabalhador. Estes fundos acabam por ser também ter um reverso desta medalha. É importante que aqui se diga, e portanto isso em termos públicos não tem sido discutido, mas é muito importante que se diga. Isto vai trazer encargos. Quem é que paga estes fundos? São as empresas. Era aí que eu queria chegar. São as empresas. Neste momento, as empresas têm capacidade para contribuir para este tipo de fundos? A Delfina está a ir exatamente ao encontro daquilo que eu acho que deve ser a nossa preocupação. O Governo, em contraponto a isto, naturalmente, as empresas têm um encargo. 1% sobre a retribuição base de cada um dos seus trabalhadores representa um custo, um encargo que eles vão ter que solver. O Governo entende que, como estamos a falar na constituição de um fundo, aliás, que só vai entrar em vigor quase um ano depois daquilo que estava calendarizado, tem que se operacionalizar, por exemplo, as operações informáticas, todo um conjunto de implementação destas regras, levará um lapso de tempo entre 9 a 12 meses, por isso é que se diz que antes de novembro, provavelmente em 2014, é que isto poderá começar a funcionar. E mesmo como eu dizia, o Governo, em contraponto, vai ter que encontrar uma solução para minimizar os encargos que as empresas têm para constituir este fundo. Então, aquilo que está, pelo menos previsto, e tem vindo menos a público, efetivamente, é que nos primeiros 18 meses haja a possibilidade de o Governo poder, o Estado, poder apoiar as empresas no valor equivalente de toda a despesa, de todo este encargo, transferindo para as empresas. E nos segundos 18 meses, poder, pelo menos, fazer no valor equivalente ao fundo mutualista, aquele mais reduzido, para que, efetivamente, possa haver uma transição, suavizar o impacto da medida. Onde é que o Estado vai buscar este dinheiro? Exato, é a pergunta que se impõe, uma vez que estamos a falar em ordem de milhões, se calhar, com certeza, euros. Mas o Ministro da Economia já foi adiantando isso e, portanto, isto vai ser através dos fundos europeus e, portanto, há uma canalização para uma situação que me parece efetivamente interessante e que efetivamente também pode ter um impacto positivo na economia do país, isto é, sobretudo quanto à garantia dos trabalhadores e suavizar a medida quanto ao esforço, ao encargo que isto representa para as empresas. Portanto, em princípio, para assegurar que efetivamente tudo se processe normalmente, os fundos europeus, haverá aqui mecanismos que ainda estão por revelar, mas que também já vieram bem menos a público, mas que eventualmente serão implementados, poderão servir para pôr, portanto, em marcha, em ação, estes dois fundos de garantia relativamente à indemnização por despedimento. Passamos para o nosso segundo tema. A música Grândola Vila Morena é o símbolo da Revolução de Abril e volta a estar nos palcos da contestação. A música interrompeu Pedro Passos Coelho a semana passada no Parlamento, Miguel Relvas, como vimos ontem, aliás, em Vila Nova de Gaia. Em Espanha, a música de Zeca Afonso é entoada pelas ruas. A oposição espanhola diz mesmo que é uma canção como um hino contra a ditadura de Bruxelas. Concorda? Acha que este protesto e este uso desta canção tão emblemática é de facto um protesto contra as políticas de austeridade? Cada um de nós tende a interpretar, portanto, este tipo de simbologia da forma que nós entendemos mais direcionada face àqueles que são os nossos objetivos. Este poema e esta música foi a segunda senha da Revolução de 25 de Abril, ficou popularizada e foi um símbolo popular da própria Revolução, porque encerra em si própria um poema que eu acho que é intemporal e, portanto, até é um apelo a uma sociedade democrática, porque fala na fraternidade que efetivamente deve ser fomentada entre os homens, e isto é um dos pilares dos regimes democráticos, e depois também apela a um sentido de responsabilidade democrática quando diz que o povo é quem mais ordena, significa que será o povo a decidir sobre as suas próprias decisões. Isto tem muito de idealismo com aquilo que poderia ser, por exemplo, a Revolução Francesa e, portanto, julgo que as palavras estão no sítio certo para nos darem este espírito e nós podermos interpretar deste modo.
e, segundo sei, acabou por ser interpretado precisamente pela vice-presidente do PSOE espanhol como sendo um poema, uma letra de revanche relativamente à ditadura, àquilo que ela chama a ditadura de Bruxelas. Eu acho que as sociedades modernas atuais, depois de ter acabado o comunismo, há de acontecer outra coisa qualquer, porque de facto as pessoas têm vivido numa espécie de ditadura de medo, de uma sociedade amordaçada por algum silêncio, porque está sempre em causa mais alguma coisa que as pessoas preferem, portanto, calar do que efetivamente levantar a voz para poder protestar sobre aquilo que efetivamente está mal. E, portanto, eu admito que muitas outras sociedades tenham redescoberto agora aquilo que os portugueses naturalmente descobriram. Isto é uma canção de 1971 do Zeca Afonso, e é importante que se diga que muitas vezes na adversidade é que efetivamente sobressaem grandes vultos como o Zeca Afonso, e portanto isto tem a ver com uma canção de intervenção que apelava à reflexão social sobre o estado do país e que, efetivamente, fintava, entre aspas, a própria censura relativamente à forma como nós pretendíamos dar esta mensagem para toda uma sociedade. Eu lembro que esta canção não será... Há réplicas deste fenómeno mais recente, com impactos talvez diferentes, mas nacionais, que não poderíamos deixar de dizer. Por exemplo, os chutes e pontapés tiveram o Sem Eira Nem Beira, que num momento específico do país, onde José Sócrates era primeiro-ministro e onde havia uma manipulação da própria comunicação social e quase havia um culto de poder personalizado naquela pessoa, acabaram por falar ou direcionar isto, embora eles fossem sempre dizendo que foi uma coincidência, a alguém que, mandando, não olhava ou não estava atento aos desvarios que o próprio país tinha, a quem roubava, a quem estava preso há muito tempo, a quem não tinha dinheiro e, portanto, mais recentemente ainda, os de Olinda, com que parva que sou, veio também identificar uma geração que está indignada, por um lado, com o estado de coisas, mas que também acaba por retratar a tal indiferença que até não contrasta muito bem com a própria juventude, que deveria ser mais irreverente, mais dada, no fundo, a esta indignação, e acaba por retratar o estado social do país, levando as pessoas, de facto. Eu lembro que, por exemplo, esta música foi cantada pelos de Olinda a primeira vez no dia de reflexão das últimas eleições presidenciais, o que levou a uma certa simbologia, mas que, de facto, acaba por retratar uma preocupação. Por exemplo, as pessoas, os poetas, quem compõe estas músicas, de facto, são artistas. Muitas vezes sinto inveja de não podermos escrever tão bem quanto eles, porque, de facto, só o sentido das palavras só ganha esta forma e esta simbologia pela forma como as palavras estão colocadas e pela forma como as palavras são ditas. E, portanto, em muito poucas palavras acabam por transmitir uma mensagem social muito importante em cada momento para a sociedade onde estão inseridos. Agradeço-lhe o comentário, Cancela Moura, e também esta análise sobre o cancionário português e todas estas músicas também de intervenção do momento social que vivemos. Até para a próxima semana. E agora as previsões do tempo para amanhã. Céu muito nublado de manhã e aguaceiros a partir da tarde são as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Quanto às máximas, 15 graus para o Porto, 17 para Lisboa e Faro vai contar com 15 graus de máxima. A informação está de regresso mais logo. Até lá, tenha uma boa noite.